do alto céus, Ele possa trazer, Pai, do Teu trono para os nossos corações nesta noite, neste lugar. Para com Teu servo e conosco neste lugar. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja multiplicada sobre todos vocês. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los nesta noite para abrirmos os nossos exemplares da Bíblia em dois textos. Primeiro, Mateus capítulo 18, versículo 19. Eu quero usar este texto para ressaltar a temática da festa. E depois, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 ao 26, que apesar de ser uma leitura extensa, eu vou sintetizar para ser bem objetivo na oportunidade que me foi concedida. Evangelho de Jesus, segundo registro de Mateus, capítulo 18, verso 19, depois carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite, glorificando ao Senhor por aquilo que Ele é e rendendo graças por aquilo que tem feito por todos nós. Que Deus em Cristo possa abençoar toda esta igreja, a pessoa do pastor, os obreiros que lhe ajudam a labutar nesta seara. Deus abençoe também a todos os adolescentes, os líderes, os liderados. Vocês possam continuar crescendo como Cristo, em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui esta noite, membros, congregados, novos crentes, visitantes. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Bom, eu prometo que eu não vou protelar-me demasiadamente, tá bom? Então, se você puder aguentar um pouquinho aí e evitar sair na hora da mensagem, eu lhe agradeço. Eu vou ser bem objetivo. Mateus 18, 19, quem achou pode dizer amém. Amém. Está projetado aqui? Tá, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos todos ler este texto, no 3. Vamos lá? Se você quiser usar como referência, eu use aqui o que está projetado. Haja vista que nós temos muitas versões espalhadas aí. Se a gente tenta fazer a leitura pela nossa Bíblia, talvez a coisa não funcione. No 3. 1, 2, 3. Também vos digo que se hoje vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Gálatas capítulo 5, versos de 13 a 26. A fim de que ganhamos tempo, eu vou iniciar a leitura. Gálatas capítulo 5, do 13 ao 26, diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se você quiser e puder, assente-se, por favor. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite, como dito inicialmente,
como dito inicialmente, usar o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, verso 19, para ressaltar a temática da festa, conectados com Deus e desconectados do mundo. Porém, quero usar Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao 26, para fundamentar a exposição do sermão desta noite. Sendo assim, a carta de Paulo aos Gálatas é sem dúvida uma das cartas mais relevantes escritas pelo apóstolo e inserida no cânon do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A carta de Paulo aos Gálatas, ela tem uma tônica muito interessante, porque nesta carta o apóstolo Paulo está argumentando com os crentes das igrejas da Galácia sobre o Evangelho da graça recebido por meio da fé somente. Haviam falsos mestres que haviam se inserido no meio das igrejas de Cristo lá na Galácia, e estes falsos mestres estavam disseminando um falso evangelho. Eles diziam que o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para salvar aqueles irmãos, um pouquinho mais baixo, salvar aqueles irmãos, libertando-os da condenação do pecado, santificando-os e preparando-os para o dia em que eles seriam glorificados. Os falsos mestres diziam que, além do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, deveria ser adicionado alguns ritos cerimoniais judaicos. Por exemplo, a observação de determinadas festas, a abdicação de determinados alimentos e, principalmente, a execução da circuncisão. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele escreve para contrapor este falso ensinamento e para ratificar aos crentes em Cristo das igrejas da Galácia que a única coisa que é suficientemente poderosa para perdoar o pecado do homem e reconciliá-lo com Deus é a crença no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Esta carta que Paulo escreve aos Gálatas poderia ser tematizada como a carta da liberdade cristã. Liberdade obtida a partir do momento que a pessoa rende a sua vida recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da mesma. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo está mostrando a autenticidade do seu ministério apostólico e mostrando porque ele tinha autoridade para pregar o evangelho que pregava. Então, capítulo 1 e 2, que você tem, é Paulo mostrando a autenticidade do seu ministério apostólico. Capítulo 3, 4, 5, no 5 do verso 1 ao verso 12, nós temos a parte doutrinária desta carta, quando Paulo faz a exposição do evangelho da graça recebido por meio da fé. E a partir do versículo 13, nós temos então a parte prática desta carta, quando Paulo pega tudo aquilo que ele falou de maneira doutrinária e ele mostra aos crentes em Cristo das igrejas da Galácia como eles deveriam colocar isso em prática, como isso deveria influenciar no dia a dia deles. E aí, a partir do verso 13, Paulo fala então
de como os crentes em Cristo Jesus devem usar a liberdade cristã que eles receberam a partir do momento que eles foram salvos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Versículo 13, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Paulo está falando aqui que os crentes em Cristo Jesus, as igrejas da Galácia, eles são livres, eles têm liberdade, mas a liberdade deles é a liberdade do pecado, e não a liberdade para cometer pecado. Está dizendo que a liberdade cristã deve ser exercida no sentido de que nós nos afastemos diariamente e até definitivamente do pecado. Que nós não podemos, em nome da liberdade cristã, nos embaraçar, nos enredar, nos abraçar com o pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado, uma vez que nós fomos livres dele. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 14 ele diz: toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então Paulo está falando desta liberdade cristã que é recebida e que é manifesta quando nós não estamos em guerras, contendas e facções uns com os outros, mas quando nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. A partir do versículo 16, Paulo fala, então, de um conflito, de um confronto que se dá entre aqueles que foram salvos com os seus desejos, com os seus anelos, com as suas vontades. E é aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para poder entregar o sermão da noite. Verso 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Verso 17: pois a carne milita contra o, e o Espírito contra a, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que na vida daquele que foi salvo em Cristo, por Cristo e para Cristo, existe um conflito. E este conflito se dá entre o desejo do Espírito e o desejo da carne. Então, todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele vive diariamente na vida dele este conflito, que é o conflito entre o Espírito e a carne. Mas quem é este Espírito? Este Espírito não é o Espírito humano, não é o Espírito do homem. Nós somos tricótomos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Mas este conflito não é entre o espírito humano e a carne. A palavra espírito aqui está com E maiúsculo, fazendo menção ao Espírito Santo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que há um conflito entre o espírito e a carne, no salvo, esse conflito é entre o Espírito de Deus e a nossa natureza humana, que insiste diariamente em nos fazer viver para satisfazer os desejos dela, os desejos da nossa carne. Segundo lugar, partindo do pressuposto que esse espírito não é o espírito humano, mas é o Espírito de Deus, eu preciso dizer que este conflito, este confronto, esta batalha diária, ela só é uma realidade na vida daquele que foi salvo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Quem não foi salvo não tem como viver este conflito. Por quê? Porque o salvo, o não salvo, ele não é morada.
ele não é habitação, ele não é residência do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não habita nele, ele está completamente inclinado à satisfação dos desejos da sua carne. Ora, se esse Espírito que milita contra a carne é o Espírito de Deus, e se somente os salvos são morada deste Espírito, isto quer dizer que somente os salvos vivem diariamente este conflito, esta batalha, esta guerra entre a satisfação da vontade do Espírito ou a satisfação dos desejos da carne. Bom, mas que carne é esta que está citada aqui? Esta carne aqui não é a matéria, viu? Não é este corpo visível e físico que você está vendo. Esta carne que milita contra o Espírito, esta palavra carne no original grego é sarx. E esta palavra dá a ideia da natureza humana caída, da natureza pecaminosa, da natureza que nós herdamos do nosso pai Adão, quando ele caiu lá no jardim do Éden. Quando Adão caiu, nós caímos com ele, e a partir de Adão, todos nós herdamos esta natureza caída, corrompida e pecaminosa. E ainda aqueles que foram salvos, mesmo sendo salvos, ainda tem dentro de si um velho homem, uma velha criatura, que todos os dias tenta se levantar e se opor ao Espírito que também está habitando dentro de nós. Então, eu preciso dizer a vocês esta noite, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui, de pastor a auxiliar de trabalho, membro congregado, novo crente, todos nós estamos vivendo um conflito entre obedecer à vontade do Espírito ou nos render aos desejos da carne. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é hora de nós escolhermos quem é que vai ser vitorioso nesse conflito. Versículo 16 ainda. Além de dizer isto, Paulo quer dizer mais algumas coisas. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. O que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, se você é salvo em Cristo, por Cristo e para Cristo, se você é morada do Espírito Santo, se você anda no Espírito, andar no Espírito implica em dizer que você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Mas o que é andar no Espírito? Eu preciso dizer a vocês que andar no Espírito é viver na prática aquilo que a gente verbaliza na teoria. Andar no Espírito é a gente viver no dia a dia aquilo que a gente prega em cima do púlpito, aquilo que a gente canta em cima do púlpito, aquilo que a gente verbaliza nas nossas reuniões de fé. Andar no Espírito significa que o cristão que nós somos dentro de quatro paredes, com a igreja de Cristo reunido, deve ser o mesmo cristão que somos quando estamos em casa, quando estamos na escola, quando estamos no trabalho, quando caminhamos pela rua. Paulo está dizendo, se você andar no Espírito, ou seja, se você for alguém dominado pelo Espírito, dentro e fora da igreja, você jamais vai ceder para satisfazer as concupiscências da sua carne. Deus me trouxe aqui para dizer a alguns esta noite que é hora de nós deixarmos de sermos cristãos nominais. Está na hora de nós deixarmos de sermos cristãos religiosos. Está na hora de nós deixarmos de sermos cristãos teóricos, que tem na ponta da língua uma argumentação doutrinária muito bonita, mas quando é para tirar isso da teoria e jogar na prática, a gente falha diariamente. Por isso que a nossa vida na teoria está com o Espírito, mas na prática está satisfazendo as necessidades da carne. Mas nesta noite, no nome de Cristo, tanto teórica quanto na prática, você vai viver uma vida para a glória de Deus. Vamos continuar.
continuar no texto aqui, eu já estou caminhando para a metade do sermão. Paulo ainda diz mais, que a garantia de não satisfazermos a vontade da carne é andarmos no Espírito. Verso 16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. E Paulo está dizendo que só existe uma maneira, uma forma, um jeito de nós não cedermos aos desejos da nossa carne. E qual é esse jeito? Se nós andarmos no Espírito. Aqui eu gostaria que você, gentilmente, com muito carinho, que você segurasse a mão de alguém e dissesse para ele assim: você, por você mesmo, nunca vai conseguir vencer. Opa, não vai. Não vai, por mais forte que você se ache, por mais forte que você pareça ser, por mais forte que você aparenta ser, você por você mesmo nunca vai conseguir. Já viu que existem momentos da nossa vida que a gente diz assim: eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais incorrer nesse erro. A gente mentalmente coloca uma palavra que assim: eu não vou mais incorrer nessa falha, não vou, nessa não vou mais. Passa 1, 2 dias, a gente está fazendo a mesma besteirada que fez 2 dias atrás. Por quê? Porque se nós depositarmos a nossa confiança em nós mesmos, acredite, você vai tombar todo dia. Mas Paulo está dando a receita do bolo. Ele está dizendo assim: quer não satisfazer os desejos da carne nesta noite, curve-se diante da vontade do Espírito. Eu vim aqui perguntar, tem gente aqui que vai se curvar diante da vontade do Espírito de Deus esta noite? Continuemos, por favor. Volte, não feche a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, ainda no versículo de número 16, 17, 18 e 19. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí no verso 19 e 20, Paulo cita as obras da carne. Eu preciso listar isso aqui para vocês. Essas obras da carne estão separadas em 4 grupos. Quantos grupos? 4 grupos. Primeiro, elas estão ligadas à questão da moralidade. Segundo, elas estão ligadas à questão da religião. Terceiro, elas estão ligadas à questão do relacionamento conosco mesmo, depois com os outros, e por fim, a questão das bebedices e glutonarias. Quais as obras da carne citadas por Paulo? Primeiro grupo, prostituição, impureza, lascívia. Segundo grupo, idolatria, feitiçaria. Terceiro grupo, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Quarto grupo, de discórdias, facções, invejas. Quinto grupo, bebedices e glutonaria. E olha o que Paulo diz ainda no versículo de número 21: acerca das coisas vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem das coisas não herdarão o reino de Deus. Ai, gente, espere só mais alguns minutinhos, já estou chegando aqui na metade, vou concluir já. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que estas obras da carne são produzidas por alguém que, ao invés de estar subordinado ao Espírito de Deus, está subordinado em satisfazer os desejos da sua carne. E aí, uma coisa que eu preciso dizer a vocês aqui é o seguinte: Paulo não coloca aqui graduação, ele não coloca aqui parâmetro. Ele não diz assim: prostituição é pior do que bebedice, ou impureza pior do que ira, ou lascívia pior do que inimizade. Não, ele está nivelando as obras da carne. Ele está dizendo assim: para de achar que pecado é só fornicação, para de achar que pecado é só se prostituir, para de achar que pecado é só viver uma vida na lascívia, para de achar que pecado é só isto. Lembre-se que idolatria é pecado. E alguém diz assim: pastor, mas eu não sou idólatra. É porque você não entendeu ainda o conceito de idolatria. Idolatria no original grego é eidolatria, e eidolatria lá no conceito trago por Paulo da ideia de algo que substitui o lugar de Deus na nossa vida. Então sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que rouba o lugar principal de Deus na nossa vida. Pois bem, se a tua mãe e teu pai estão acima de Deus, você é idólatra. Se a tua casa está acima de Deus, você é idólatra. Se o teu carro está acima de Deus, você é idólatra. Se o teu marido ou a tua mulher está acima de Deus, você é idólatra. Se o
celular está acima de Deus, você é idólatra. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de prioridade do Senhor na nossa vida. Mas eu quero glorificar a Deus esta noite, que eu não creio que exista alguém aqui que esteja colocando alguma coisa além do lugar onde deve estar. Que todas as coisas na minha e na tua vida estejam subordinadas à vontade e ao querer do Deus eterno. Pegue a mão de alguém, me ajude a pregar. Hoje eu estou bem cansado. Pegue a mão de alguém assim: meu irmão, já Deus tem que ser prioridade na tua vida. Não chacoalha ele aí. Diz: Deus tem que ser prioridade na tua vida. Para de colocar Deus em segundo plano. Para de colocar Deus em segunda instância. Tem até muito marido que está colocando a família antes de Deus. Isso é coisa errada. Você vai se frustrar, você vai se quebrar. A ordem bíblica é essa: primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o Estado. Então, pelo amor de Jesus, não muda a ordem. Não coloca a família antes de Deus, que você vai se quebrar. Primeiro Deus, e em primeiro lugar tem que estar bendita a pessoa de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Eu lembro do que Paulo cantou em Romanos capítulo 11, o capítulo da predestinação. Ele disse assim: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Esta noite, neste culto, grande aqui não é quem prega, não é quem canta, não é quem coreografa. Grande aqui é o Deus assentado no alto e sublime trono. Glória a Deus. Paulo está dizendo para a gente: obras da carne, quem pratica não tem lugar no reino. E aqui tem outra lição, que eu já parti para o fruto do Espírito. Qual é a lição? A lição é essa. Paulo está dizendo: aqueles, verso 21, aqueles que praticam, a ideia aqui é algo costumeiro, rotineiro, habitual, diário. Aqueles que praticam não herdarão o reino de... meu Deus, isso é sério, gente. Por quê? Porque como cristãos nós fomos livres da... Isso, eu quero que você repita isso comigo. Diga: eu fui livre da condenação do pecado. Diga: mas ainda não fui livre da presença do pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que a condenação e a culpa do pecado, Jesus, Ele nos libertou quando entregou a vida por nós na cruz do Calvário. No alto do Gólgota, no madeiro, no meio, o sexto brado foi qual? Está consumado. Quando ele disse está consumado, o véu rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer? Na cruz, o sangue perdoou o pecado, pagou de vida, abriu o caminho e nos colocou de novo na presença do Deus eterno. Mas isso não quer dizer que a gente foi livre da presença do pecado. Tanto é que todo dia a gente peca. João mesmo disse: se alguém diz que não peca, é mentiroso, já pecou, está na lista. Nós não fomos livres da presença do pecado. Mas pecado na vida de crente não é hábito, não é costume, não é prática. Pecado na vida de crente é acidente de percurso. Então guarde isto: se todo dia, toda hora você comete o mesmo erro, deve-se nesta noite haver um arrependimento, uma intenção de deixar este erro e de render a sua vida toda ao Senhor Jesus. Porque não tem reino para você que vive em prostituição, em impureza, em lascívia, em idolatria, em feitiçaria, em inimizade, porfia, ciúme, ira, em facções, invejas, bebedice, glutonaria. Não tem reino para você. Não importa se você é adolescente, é jovem, é irmão, é irmã, se você está há anos na igreja, não tem reino para você. Só tem reino para você se você abdica dos desejos da carne e vive para que o fruto do Espírito seja gerado na tua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Mas aí Paulo faz uma outra lista, a lista daqueles que estão subordinados ao Espírito. Bíblia aberta, Gálatas 5, 22 a seguir. O fruto do Espírito. Ele não diz os frutos, ele diz o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Quer conhecer alguém
que está subordinado à vontade do Espírito, Paulo não diz, é alguém que profetiza, é alguém que tem visão, é alguém que tem revelação, é alguém que prega bonito, que canta bonito, é alguém que faz alguma coisa que as pessoas admiram. Não, quer conhecer alguém que vive uma vida cheia do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é característica de crente cheio do Espírito. Eu poderia falar dessas virtudes derivadas do fruto, poderia falar, mas eu vou pegar só o último: domínio próprio. Olhe para si esta noite, olhe para si, olhe para dentro de você introspectivamente. O quanto de domínio próprio você tem, o quanto de temperança você tem, o quanto de crente equilibrado você é. Olhe, sem olhar de julgamento, mas olhar de misericórdia. Olhe para o lado direito, por favor. O seu lado esquerdo, o meu direito. Olhe para cá, olhe. Está vendo quem está do seu lado? Agora olhe para o meu lado esquerdo, o seu direito. Olhe de novo. Agora essa pessoa do seu lado. Isso. O quanto de domínio próprio você tem em relação à atitude dela com você. O quanto você tem temperança, o quanto você é equilibrado. Porque eu, como crente há muitos anos, ainda encontro muita gente que estão há anos na igreja, mas que dizem assim: pastor, eu aceitei Jesus, mas o braço ainda está meio desviado. Eu aceitei Jesus, mas a língua ainda não foi. Viu? Se vier para cima eu revido mesmo. Se falar eu falo de volta. Eu bato de frente, eu sou verdadeiro. Mentira! Você não é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, como ovelha muda, vai levada ao matadouro aqui na terra, para glorificar a Deus lá no céu. Dá para dizer glória a Deus? Dá para levantar as duas mãos assim e dizer glória a Deus? Algumas lições. Primeiro, este fruto são daqueles que são de Cristo. Leia comigo o versículo 24. E os que são de crucificaram com as suas concupiscências e desejos, ou com as suas paixões e concupiscência, ou com as suas paixões e desejos. Esses frutos são gerados naqueles que todos os dias, porque estão guiados à vontade do Espírito, eles estão pegando a sua carne e todo dia estão crucificando ela na cruz com Jesus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração e pergunte para si mesmo. Diga: eu já crucifiquei a minha carne hoje com Jesus na cruz? Responda para você mesmo. Você já crucificou a sua carne hoje com Jesus na cruz? Deixa aí, depois eu pego. Se você já crucificou a sua carne hoje com Jesus na cruz, é sinal que o Espírito Santo está guiando a sua vida. Porque crente em Cristo Jesus, meu pastor, todos os dias ele tem que ir lá na cruz e tem que dizer: carne, você vai ficar crucificado aí, daí você não sai, daí ninguém te tira. Aquele que foi crucificado com Cristo na cruz não arranca os pregos da crucificação. Mas como dizer de crucificar a carne todos os dias na cruz com Jesus, se nem da cruz a gente fala mais? Se o nosso evangelho não é mais o evangelho da cruz? Se a gente fala de bênção, de vitória, de milagre, de poder, mas fala disso divorciado da cruz? Pois Deus me trouxe aqui essa noite para te lembrar que você só tem vitória sobre a sua carne se você pegar ela e crucificar todos os dias com Jesus na cruz. Aleluia! Só que isso dói, só que isso machuca, só que isso é difícil. Sabe qual é o mais fácil? Ceder ao desejo. Sabe qual é o mais difícil? Pegar a carne e crucificar com Cristo na cruz. Aí, adolescente vira quadrado. Quadrado não fica com todo mundo. Adolescente vira alguém que não é legal. Por quê? Porque decidiu que não vai ficar se relacionando sexualmente, mas que o seu corpo está sendo guardado para o dia em que no altar ele fizer uma aliança com Deus e com o seu esposo ou com a sua esposa. Aí a gente está nadando contra uma sociedade
que está dizendo que o importante é que nós nos sintamos bem. Conquanto que nós nos sintamos bem, o que a gente faz, ninguém tem nada a ver com isso. Mentira! Deus está preocupado em como você está dirigindo a sua vida. E se você não pegar ela todos os dias e crucificar com Cristo na cruz, você vai ser mais um. Como muitos adolescentes que eu já vi, que cantavam na igreja, que pregavam na igreja, que coreografavam na igreja, mas que 1 ano depois, 2 anos depois, faziam barbaridades no mundo. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus da Zona Sul, congregação lá do Vidigal. Há 3 anos eu saio de Bom Sucesso e vou para o Vidigal. E há 3 anos que, passando pelas vielas e por aqueles becos, pastor, eu vejo adolescentes de 13, 14, 15 anos com armas maiores do que eles. A maioria deles desviados da igreja. A maioria deles filhos de crentes. A maioria deles cantavam no departamento, solavam no departamento, pregavam na igreja, coreografavam e hoje estão lá ostentando aquilo que eles dizem ser a onda do momento. Por quê? Porque a gente, de vez em quando, gosta muito de salientar certas coisas, mas esquece de dizer para os nossos adolescentes e jovens que vocês têm a responsabilidade de todos os dias pegar essa carne que grita aqui, levar ela para a cruz e crucificar ela lá com Jesus. Eu gostaria que você, adolescente, esta noite, você que é de Deus, cheio do Espírito Santo, eu gostaria que você pegasse muito firme na mão desse que está do seu lado. Pegue na mão dele até que ele diga glória a Deus. Faça isso agora. Olhe nos olhos dele, diga assim: nós decidimos. Não, diga com vontade, diga: nós decidimos desconectar com o mundo, porque eu quero estar conectado com Deus. Diga: eu estou desconectando com os desejos da carne e eu estou conectando com a vontade do Espírito. Diga: eu nasci para viver para a glória de Deus. Você pode levantar a mão dele para o céu agora e liberar aquele glória a Deus. Não, aquele glória a Deus de quem tem força para dar glória. Você pode levantar a mãozinha dele assim para o céu e dar aquele glória a Deus de quem tem força para dar o melhor glória a Deus da noite. É glória a Deus mesmo, sabe por quê? Porque você não vai viver uma vida entregue aos desejos da carne. Você vai viver uma vida todos os dias pegando a sua carne. Ela quer o mundo, mas você quer Deus. Ela quer o pecado, mas você quer santidade. Ela quer a terra, mas você quer o céu. Ela quer coisa de baixo, mas você quer de cima. Ela quer conectar com aqui, mas você quer conectar com lá. Pega a carne, crucifica e viva para a glória de Deus. Aleluia. Vou te dar 1 minuto para você glorificar a Deus agora. Feche os olhos. 1 minuto para você glorificar a Deus. A glorificação a Deus agora é como se você dissesse: eu não quero conectar com a carne, eu quero conectar com Deus. 1 minuto. Se você quiser abrir a boca para dar glória, se você tem costume de dar glória alto, se você tem costume de dar glória um pouquinho mais alto, fique à vontade agora. Vou te dar 1 minuto para você demonstrar o que você quer. Vai. Oh Deus, oh Deus, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh bendito seja o nome de Jesus, oh glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, se você, sei lá, puder colocar a mão no coração, a mão na cabeça, se você puder refletir agora, alguém que veio aqui porque quer compromisso com Deus, não é oba-oba não, não é coisa temporal, efêmera, transitória não. Eu não estou pregando para uma geração que está aqui por estar, que veio por vir, que é carrinho de mão levado pelos outros. Eu estou pregando para uma geração que já tem consciência para saber o que é desejo da carne, o que é fruto do Espírito, e veio aqui essa noite dizer para o diabo, para a carne, para o mundo: eu escolho viver uma vida inclinada à vontade do Espírito. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para vencer os desejos da carne e viver
da vontade do Espírito. Vou até fechar a Bíblia. Primeiro lugar, repita comigo, diga: vivendo. Está muito fraco. Diga: vivendo no Espírito de Deus todos os dias. Pega, cutuca alguém que tem que aprender essa lição. Diga: você tem que viver no Espírito todos os dias. Não. Nem parece que você é adolescente. Adolescente hoje vamos devagar, né? Chacoalha aí, assim, viva no Espírito. E assim, é desse jeito mesmo. Se ele ficar chateado, reclama com a líder lá depois do culto, né? Líder sai pra aí, separa raio de discórdias por coisas pequenininhas, né? A gente que já liderou o departamento e que lidera a igreja sabe que às vezes o maior problemão da igreja surgiu do negócio assim minúsculo. E às vezes o que é problema de verdade o pessoal nem liga. Mas catuca aí, tá assim, viva no Espírito. Isso. Pastor, como eu vivo no Espírito, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a orar, volta pro jejum, vem pra oração matutina, não falta culto de ensino, entra na escola bíblica do Dominical, ensina matricula, viva no Espírito, pra glória de Deus. Segunda lição: viver no Espírito significa ir à cruz todos os dias, todo dia. Já acorda dizendo: Deus, eu acordei com uma vontade desesperada de pecar, mas eu não quero pecar. Eu quero pegar minha carne, eu quero jogar na cruz. É sincero com você. Tem dia que a gente tem vontade de errar mesmo. Mas adolescente, eu já fui adolescente há muitos anos atrás. Muitos mesmo. Bom bocado de anos atrás. Já fui. Tem dia, irmão, que a gente acorda, aquela coisa do... Hoje eu vou meter o pé na jaca mesmo. Hoje eu vou, né? Verdade, adolescentes têm esses conflitos mais intensos, internalizados dentro de si. Vai pegar lá o WhatsApp de adolescente com outro adolescente para ver. Mamãe e papai, faz esse teste. Faz esse teste, vai lá. Vai lá que tu vai ver. Tu tá se auto-enganando se você acha que o teu filho não tem esses desejos. Tá se auto-enganando se você acha que a sociedade não tenta doutriná-lo para ele ser mais um. Seja sincero com você mesmo, acorde de manhã com vontade de pecar e diga assim: Deus, eu estou com vontade, mas eu não quero pecar. Sério? Diga assim: eu estou com vontade hoje de ficar com aquela menina, ela é do mundo, ela é do Satanás, mas é uma do Satanás bonita. Não, diga assim: não quero. Deus tem preparado o melhor para mim. A irmãzinha da igreja está aí te esperando. Quando tu virar jovem, ela não é nem tão bonita assim, o cabelo não é nem tão tratado, mas é a mulher de Deus, de oração, vai te ajudar. Viva para a glória de Deus. As meninas, né? Querem Reinaldo Giannichini, Brad Pitt. Aí tem uns escangalhadinhos no meio da adolescente, da mocidade. Não quer não. Sabe o que o irmão é, né? É meio com azímodo, um olho lá em cima, o outro lá embaixo. Não, esse não. Esse não é pra mim, não. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Não, eu quero um gato. Ô, filha de Deus, gato arranha, viu? Não tem que ser um pão doce. Casa com pão doce hoje. Amanhã vai comer pão que o Satanás amassou. Sério? Viu? Deus tem o melhor para você. Aqui, ó, dentre os seus. Não precisa olhar para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Deus tem o melhor para você aqui, ó. Aquele dia que você acordar e dizer assim: eu quero ser como aquelas meninas lá, elas pintam e bordam e não acontece nada com elas. Você lembre-se de que você tem que pegar esse dia e pegar a sua carne e dizer: carne, sua miserável, eu não quero viver para os teus desejos, eu quero viver para agradar o Espírito. Eu vou te crucificar com Cristo na cruz. Terceira e última lição. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os adolescentes desta igreja. Terceira coisa que você tem que fazer para viver no Espírito: o Espírito sempre estará aqui como prioridade para glorificar a pessoa de Jesus. Eu quero que você pegue a mão de alguém e diga assim: querido irmão. Só ouvi os adolescentes, mas está valendo. Diga: querido irmão. Se for uma irmã, pode ser irmã, que não é pecado não. Diga: querido irmão. Diga: ser cheio
glória de Jesus. Viva para a glória de Jesus. Eu encerro a minha palavra dizendo a vocês: sabe o que Deus predestinou para a gente? Pastor, o senhor crê em predestinação? Creio, é bíblico. E sabe para que Deus predestinou a gente? Romanos 8. Predestinou a gente para sermos conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que é predestino? É Deus prediz antes de acontecer. Ele disse assim: sabe o que Deus lhe fez? Deus lhe fez para você ser igualzinho a Jesus. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2. Sabe o que é que Paulo diz? Que o Espírito está trabalhando na gente. Para quê, pastor? Para fazer a gente parecido com Jesus. Aleluia. Olha só, Deus Pai predestina para ser igual a Jesus. O Espírito trabalha para a gente ser igual a Jesus. 1 João capítulo 3 diz que nós não sabemos ainda o que seremos, mas sabemos que seremos como Ele é, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Pastor, qual é o fim último da vida do cristão? O fim último é esse: ser semelhante a Jesus aqui na terra e glorificar a Deus que está lá no céu. Por que será que a minha geração não pensa mais em glorificar a Jesus? Por que será que as referências da minha geração é Justin Bieber? Por que será que a referência da minha geração é Neymar? Porque a referência dos nossos adolescentes é Rihanna, é Anitta. Por que será que a referência da minha geração é Ludmilla? Por que será que você olha para elas na televisão e se pensa no lugar delas? Porque você olha para eles na televisão e se pensa no lugar deles. Pais, mães, pastores, líderes, voltemos a ensinar aos nossos adolescentes que a referência dos cristãos não são homens pecadores. A referência dos cristãos é o Cristo que entregou a vida para morrer por nós. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Assentado mesmo, segure a mão de quem está ao seu lado, por favor. Segure a mão dele, a mão dela. Faça isso agora. E a oração que você vai fazer é essa: diga: Espírito de Deus, eu não quero satisfazer os desejos da minha carne. Diga: Espírito de Deus, eu estou me desconectando da minha carne hoje. Diga: Espírito de Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar contigo. Diga: Espírito de Deus, me ajuda a crucificar a minha carne na cruz todos os dias. Diga: Espírito de Deus, faz a minha vida, diga, ser semelhante a do meu Jesus. Diga que eu amo. Diga: porque Ele me amou primeiro. Diga: Espírito de Deus, que a minha vida e a vida desse irmãozinho que está do teu lado, diga, seja vivida para glorificar o bendito nome de Jesus. Segure a mão dele agora, se você pode fazer isso, adolescente, jovem, irmão, irmã. Segure a mão dele até que ele diga glória a Deus. Levante a mão dele o mais alto que você puder e entronize a pessoa de Jesus nessa casa. Por alguns segundos, diga glória a Jesus. Diga aleluia. Eu quero cantar como Paulo, líder. Eu estou terminando cantando como Paulo. Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tornando-se forma de homem, fazendo-se semelhante a servo, e na semelhança de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é o conselho viva para a glória de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha certeza que hoje não seria tão diferente dos dias anteriores, né? Como Deus tem falado conosco. Que possamos verdadeiramente sairmos daqui conectados com Cristo. Eu quero desde já agradecer a presença de todos vocês. Pastor Daniel, para finalizar. Luiz Fernando está aí, né? Vem pro claro, Luiz Fernando. Chega mais pro claro, vem cá, vem. Aquele rapazinho está ali atrás, ó. Só o Senhor te paga, meu amigo. Só o reino te paga. Esse camarada, ele está comigo alguns finais de semana aí. E o Luiz, eu só quero isso. Olha, eu não sei se tem Luiz. Eu quero, Luiz. Tá, vou ver o que eu faço por você. Ele é bonzinho, ele fez todas as minhas vontades. Porque ele ama o reino assim como eu amo. Maiara e Ivana, parabéns pela dança. As meninas que fizeram a coreografia aqui, a responsável é a Maiara e a Ivana. E eu louvo a Deus pela vida dessas meninas. Na grande maioria eu não posso estar no ensaio delas, mas eu sei que tudo flui, tudo acontece. Sabe por quê? Porque tem conexão. Uma vez que tem conexão, não precisa de muito abelhudo dando palpite não. Não sei nem rodar. Se eu rodar aqui, eu caio e não levanto, fico tonta. Então pra que eu vou vir aqui ficar tomando partido desse negócio que eu não entendo? Jesus visita lá. A cada mãe, obrigado por vocês confiarem os filhos de vocês. Às vezes a Tilona tem que ser um pouquinho mais energética, mas eu preciso que vocês entendam que o pulso que eu tento ter com eles aqui fora, se vocês não tiverem com eles lá na casa de vocês, de nada vai valer o meu trabalho. Mas eu quero louvar ao Senhor, porque até o dia de hoje eu tenho contado com o apoio de vocês. Pastor Daniel finaliza para mim. Muito obrigado, Pastor Daniel, por essa confiança, por essa oportunidade. Amém? Amém, graças a Deus. Eu queria chamar aqui, antes de orar pelo final, o departamento de adolescente para fazer a última apresentação. E com isso vai ser o seu voto de gratidão a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nos prestigiando. Porque eu sei que muitos, para chegarem aqui, passaram na porta de várias igrejas e resolveram cultuar a Deus aqui junto conosco. Nossos irmãos que vieram da Metodista, enfim, muitos outros que estão aqui nos prestigiando. Mediante essa palavra que foi pregada, enquanto eles vão se preparando ali, eu não sei se você que está aqui entre nós está afastado. E o pastor pregador, ele disse sobre jovens que se afastaram, desconectaram, andaram um tempo conectado e se desconectaram e perderam a sua vida para o mundo. Mas hoje Deus está te dando uma segunda chance, como deu para Sansão, como deu para Jonas no fundo do mar, na barriga de um peixe. Ele deu uma segunda chance e Jonas foi cumprir a missão porque ficou conectado com Deus. No momento que se desconectou, foi parar no fundo do mar. No momento que ele se conecta de novo, ele sai do fundo e vai para fazer o que Deus determinou. Onde está você que quer receber a Jesus como Salvador? Ou você que quer voltar para Jesus, que quer reconectar aquilo que estava um fio partido, que não tinha energia e que não tinha como funcionar? Onde está você? Estava com a bateria descarregada, você que estava desconectado, você que estava sem o seu aplicativo, não tinha como. Aqui foi pregado aqui sobre chip. Jorginho, cadê o Jorginho? Está aí hoje? Jorginho pregou sobre o chip, o altar é como um chip, e Deus disse que o chip não conecta, não é assim, Jorginho? Com algumas coisas no altar, mas a sua vida é para ficar conectada no altar. Onde está você que quer voltar para Jesus, que quer receber a Jesus como Salvador? Se não tem, então que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Nossos adolescentes louvando ao Senhor, e em seguida estaremos orando para o término. Queria convidar a igreja para ficar de pé, por favor.
Senhor, por esses dias que o Senhor nos permitiu na tua casa glorificar e bendizer o teu nome juntamente com esses adolescentes. Te glorificamos, ó Pai, pelos dias que o Senhor palestrou diretamente conosco, ó Deus, e que nós possamos fazer o que nos foi ensinado, crucificar a nossa carne na cruz, ó Deus, e deixar que flua em nós o teu Espírito e que possamos fazer a tua vontade. Te pedimos agora, Pai, que nos despeça deste lugar, porém jamais da tua presença. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, dê uma noite tranquila, de um sono restaurador, e que amanhã na escola dominical o Senhor torne a nos reunir para glorificar o teu nome. Ser com cada um de nós, eu oro crendo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diz amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, vão em paz e ore por nós em nome de Jesus. Eita, glória a Deus, hein? Os adolescentes aqui para fazer a foto, por favor. Todos os adolescentes para fazer a foto, bonitinho, arrumadinho, por favor. Os melhores comentários com o Vai.